O que farás com Cristo? Teu perdão te deu. O que farás com Cristo? Sangue por ti verteu. O Rei dos céus e terra morreu pra te salvar. O que farás com Cristo? Pode te libertar. O que farás com Cristo? Veio pra te livrar. O que farás com Cristo? Pecados teus tomou. Ele dá vida eterna e glória sobre o mar. O que farás com Cristo? Podes ter paz real. O que farás com Cristo? Estás a esperar. O que farás com Cristo? Responde ao seu chamar. Segue-o com fé ao monte, onde a cruz está. O que farás com Cristo? Clama por ele já. O que farás com Cristo? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones
socorrer quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Oh, quão doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, Ele é Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação. Mas eu sei que cada simples prece ouve quando busco sua face em oração. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Vos prostrai, vos prostrai. Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai.
Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai, vos prostrai, vos entrar na glória eterna, vendo a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor, mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu dia em glória eterna, no juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar, fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Uma boa noite, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Como vocês podem ver, hoje eu estou bem acompanhado. As meninas me cobraram porque já fazia um tempo que elas não participam das transmissões, então hoje nós resolvemos deixar que elas fizessem pelo menos uma parte. A Ana vai ler o versículo introdutório, a Esther vai orar por nós e aí depois nós prosseguiremos com o nosso culto. Então, chega mais perto, filha, lê o versículo, por favor. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Amém. Muito bem, então, meus queridos, vamos orar nesse momento. A Esther vai orar por nós e aí depois nós vamos ler também o nosso versículo anual. Então, Esther, ora por nós, agradece a Deus por essa oportunidade, por todos aqueles que estão nos assistindo
e que Deus abençoe o nosso culto. Oremos então. Querido Deus, obrigado por esse dia. Eu sei que a gente está fazendo culto com pastores, com as mulheres. Abençoe que a gente está bem, que o papai e a mamãe, que a gente está bem aqui em casa. Abençoe que o Senhor pode tirar o coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então vamos para o nosso versículo introdutório. Colocarei aqui na sua tela. Vamos ler então. A Ana vai ler novamente o versículo. Vai ler esse versículo agora. Então leia, por favor, Ana. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1-12. Muito bem, Romanos 5, versículos 1 e 2. E nós começaremos então, como os irmãos sabem, nós estamos num mês de missões. Vamos cantar hinos sobre missões hoje. Começaremos então com 434 do Cantor Cristão, Onde os Obreiros. 434 do Cantor Cristão, nosso primeiro hino de missões, Onde os Obreiros. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos já para o nosso próximo hino. Vamos cantar então, como eu disse para vocês na semana passada, nós aprendemos 2 hinos novos, ou pelo menos nós cantamos o ano passado. Então eu colocarei novamente tanto o 543 quanto o 545 do HCC, para que os irmãos possam aprender e assim nos nossos cultos regulares, se assim o Senhor nos permitir, podermos cantar esses hinos também. Então vamos lá. Colocarei em sua tela, vamos cantar então, primeiramente, número 543, Eu Aceito o Desafio.
Ok, meus queridos, muito bem, vamos para os nossos avisos. Eu dividirei a tela para que possamos então fazer os nossos avisos e vamos então compartilhar algumas informações com todos vocês. Desculpem, às vezes eu olho um pouco para cima ali, mas de qualquer forma, meus queridos, nós temos apenas o nosso culto presencial pela manhã. Conforme nós fizemos, já temos feito há pelo menos, acho que 3 ou 4 semanas nós voltamos. Só que diferentemente do que aconteceu ou tem acontecido nessas últimas semanas, graças a Deus, meus amados irmãos, foi permitido que nós tenhamos um pouco mais de pessoas em nossa igreja, 25% de sua capacidade total. Então podemos ter pelo menos 40 pessoas, uma vez que a capacidade total da igreja é para 167 pessoas. Então, 169, perdão. Então, de qualquer forma, meus queridos, nós faremos como já temos feito, todos os bancos, todas as cadeiras, tudo aquilo que for para os irmãos, nós deixaremos com os 2 metros de distância, tanto para o da frente quanto para o de trás, para os lados. Vocês podem vir ao culto tranquilamente, sem problema algum. Eu tenho lido as notícias sobre também a questão de Porto Alegre. Graças a Deus os índices têm baixado, baixamos de 100% na questão das UTIs. Então, graças a Deus, meus queridos, ainda estamos em bandeira preta, mas quem sabe nessa sexta-feira, somente o Senhor sabe, nessa sexta-feira não saiamos da bandeira preta e voltemos então para a bandeira vermelha. Então, por enquanto, em bandeira preta nós faremos apenas o culto da manhã. Porém, como vocês bem sabem, mesmo o culto presencial sendo apenas pela manhã, nós faremos então, nós temos na verdade as nossas transmissões regulares às 9 da manhã, às 18 horas e também às 20 horas, como faremos hoje. A única diferença é que neste domingo nós teremos o batismo e não a escola dominical. Então temos 2 candidatos a batismo, creio que será uma grande bênção. Então não teremos a escola dominical, mas será um culto especial de batismo. Bom, eu quero lembrar a todos vocês que são membros da igreja que neste sábado, às 20 horas, nós temos reunião, temos uma assembleia extraordinária para tratarmos alguns assuntos importantes, para fazermos a leitura do relatório e também tratarmos acerca dos nossos missionários, porque este é um mês de missões. Também é importante declarar para todos vocês que nós faremos a renovação da promessa de fé, seja você membro ou não, pode participar da oferta que é enviada 100% para os nossos missionários, ok? Mas sobre isso nós daremos mais informações no domingo, tá bom? Vamos então para o nosso último hino desta noite, vamos cantar do HCC, colocarei aqui para vocês. Vamos cantar então do HCC, Eu Vos Envio, 545, hino maravilhoso. Nosso último hino de missões, cantaremos então 545 do HCC, Eu Vos Envio.
Ok, meus amados, eu quero dar algumas informações para todos vocês que sabem sobre a questão da minha esposa. Temos relatado para todos vocês que há quase 2 semanas ela tem sentido fortes dores na região abdominal e eu precisei levá-la, eu creio que há 10 dias atrás, levei ela na emergência e 10 dias não, perdão, sexta-feira passada, levei ela na emergência do hospital. Ela fez alguns exames, mas eles deram como inconclusivos, ou seja, ela precisa investigar para saber o que ela tem. Pois bem, hoje então ela conseguiu fazer consulta no médico que operou a vesícula dela. Ela não tem mais a vesícula. Então é um médico especialista no aparelho digestivo. Então a informação que ele deu é que quer investigar toda essa situação do zero. Então ela tem muitos exames para fazer, exames de sangue, ressonância e tantas outras coisas que são necessárias para fazer, e aí então tentar descobrir qual é a raiz desse problema que tem acontecido. Mas desde já nós queremos pedir as suas orações, agradecer àqueles que já têm orado, aqueles que têm nos direcionado sobre algumas questões. Então estamos agora sendo assistidos por um especialista e após ela fazer todos os exames pedidos, e assim esperamos que até o final do mês ela consiga, no começo do mês que vem teremos uma resposta, se assim Deus nos permitir, tá bom? Então muito obrigado pelas orações de todos vocês e continuemos orando então para que consigamos fazer todos esses exames e que tudo possa correr segundo a vontade de Deus. Obrigado também por todo o carinho que todos vocês demonstram por nós, seja pelas meninas que iniciaram aqui a transmissão comigo. Eu sei que é pouco, gente, mas por outro lado não é fácil segurar as duas aqui, por isso que elas ficam apenas no início e quem conhece aqui as transmissões sabe que não é fácil, são muitas coisas para ficar prestando atenção e tendo 2 crianças aqui é um pouco mais difícil. Então, outras oportunidades, então elas voltarão, mas também domingo, se Deus permitir, elas estarão no culto. Nós queremos retornar o máximo que pudermos à nossa, entre aspas, normalidade de pandemia. Antes da bandeira preta, nós estávamos fazendo a escola dominical com as crianças, estávamos então pedindo, claro, que os pais ainda menores pudessem cuidar dos seus filhos. Então, meus queridos, quando nós tivermos essa questão de bandeiras bem definidas, nós passaremos todas as recomendações para todos vocês. Amanhã terei uma reunião com a nossa diretoria e nós também definiremos algumas regras, algumas questões para este domingo, se ainda estivermos em bandeira preta. Mas queremos convidar a todos aqueles que puderem e quiserem estar em nosso culto neste domingo, culto especial de batismo, tá bom? Muito bem, meus amados irmãos, estou aqui então para, eu lembrei aqui de uma coisa, 2 na verdade. Por favor, coloquem os seus pedidos de oração aí nos comentários, seja no WhatsApp, seja aqui no Facebook. Os irmãos do grupo da igreja me perdoem. Hoje eu e a Tati saímos daqui 12h30 para podermos então ela fazer a sua consulta. Retornamos quase 4h30 da tarde, eu creio que 4h15 nós chegamos aqui. E eu não lembrei, simplesmente não lembrei de colocar de pedir para vocês colocarem os seus pedidos de oração. Então por isso vocês me perdoem, mas podem colocar os seus pedidos de oração sem problema nenhum, que após aqui a nossa meditação, o nosso breve devocional sobre missões, eu lerei os pedidos e nós oraremos juntos, tá bom? Então, meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir a todos vocês que abrissem a sua Bíblia para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Os versículos estarão na sua tela, mas este você vai procurar na sua Bíblia. Não que você não deve procurar os outros na Bíblia, mas muitas vezes eu faço isso porque existem pessoas que talvez estão em deslocamento e não têm a oportunidade de estar com a sua Bíblia. Mas enfim, vamos então para o livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Vou colocar aqui o meu tablet de lado. Vamos para João, capítulo 4, versículo de número 35. Vamos falar então sobre reconhecendo ou reconhecer o meu papel em missões. Porque não adianta, meus queridos, reconhecer o papel do outro, eu preciso reconhecer o meu papel em missões. Então vamos lá, Evangelho de João,
capítulo de número 4, versículo de número 35. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos orar, meus amados. Quero pedir a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Deus querido, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos esta noite, mesmo distantes, mas unidos em um só coração, para ouvirmos a palavra do Senhor através do teu servo. Que o Espírito Santo nos desperte, ó Deus. Quebra a dureza de nossos corações que muitas vezes impedem de nós podermos ser úteis na obra missionária. Agradecemos, ó Deus, porque o coração do Senhor bate por missões. Esta igreja também, Senhor Deus, para a glória do Senhor, tem um coração missionário. Somos gratos por cada um dos irmãos e irmãs que nós temos apoiado todos esses anos. E eu oro desde já, Senhor, que o Senhor fale a cada coração dos irmãos dessa igreja, para que nós continuemos apoiando também financeiramente o ministério missionário. Damos graças ao Senhor por cada um daqueles que estão nos assistindo e que ainda posteriormente assistirão. E damos graças ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, o contexto de João capítulo 4, versículo 35, Jesus está falando com a mulher samaritana. É claro que são várias coisas que nós podemos destacar nesse versículo, mas quando aqui no versículo de número 35 é falado por Jesus para que os apóstolos pudessem olhar os campos, ele estava falando das oportunidades que estavam aparecendo para que a palavra de Deus pudesse ser proclamada. Então, meus queridos irmãos, é necessário sim que nós sejamos e tenhamos esse mesmo sentimento que Jesus disse aos seus apóstolos. É necessário que todos nós possamos olhar os campos. O campo que nós temos é o mundo. E os campos brancos são as milhares, milhões, bilhões de pessoas que cada dia, na verdade, bilhões de pessoas que estão nesse mundo e das milhares que cada dia estão perdendo a sua vida e indo para o inferno. Nós não podemos ficar de maneira alguma de braços cruzados. É por isso, meus queridos, que quero esta noite fazer esta meditação com cada um de vocês. Nós precisamos reconhecer o nosso papel. É fácil reconhecer o papel do missionário, é fácil reconhecer o papel do pastor, mas qual é o meu papel como cristão em relação a missões? E é sobre isso que quero destacar esta noite. A palavra missão, meus irmãos, se você for no dicionário, a palavra missão significa o seguinte: encargo, poder dado a alguém para fazer alguma coisa, ou então cumprir uma missão. Você não vai encontrar a palavra missões na Bíblia. Você não vai encontrar esta palavra missões em toda a Bíblia. Porém, meus irmãos, a ideia de missões está inserida em toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. Então Deus enviou não só o seu Filho, como também enviou os seus profetas, enviou tantas pessoas para cumprirem a sua vontade, pregarem a sua palavra, para que pudessem então entender a mensagem do arrependimento, pudessem entender o amor de Deus e principalmente a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, de onde vem essa palavra missão? A palavra missão vem do latim mito, com 2 T's, não é aquele mito que você está pensando. E significa enviar. Então a palavra missão, no original latim, significa enviar. No Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo falando uma palavra similar, não a palavra missões,
Mas quando ele usa a palavra apóstolo, que vem do grego apostelo, significa, e na verdade um dos seus significados também é enviado. Então, meus amados irmãos, de maneira simples e objetiva, podemos afirmar que missões significa enviar, ou missão significa enviar. Então, quando nós estamos falando sobre missão ou missões, nós estamos falando da proclamação do Evangelho. Nós estamos falando daquilo que é falado na grande comissão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante é que as palavras de Jesus na sua grande comissão constam nos 4 evangelhos e também no livro de Atos, as quais passagens eu gostaria de ler com todos vocês. Vou colocar aí na sua tela e você pode me acompanhar na leitura. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas não só isso, meus amados. Notem comigo Marcos 16,15, que vai nos dizer o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Não é nosso interesse explicar esses versículos, mas aqui não está falando sobre batismo sobre as águas, está falando sobre um outro batismo, e sobre essa questão falaremos uma outra hora, batismo do Espírito Santo. Mas não, o batismo pelas águas não salva, deixando isso bem claro. A próxima passagem, meus queridos, está em Lucas, capítulo 24, 46 a 49. E Jesus está dizendo o seguinte: E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Evangelho de João vai nos dizer o seguinte, João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E talvez o versículo que seja mais característico de missões, Atos 1:8, que vai dizer o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, meus queridos, através da grande comissão, o Senhor Jesus Cristo está revelando a sua vontade. Que cada um daqueles que são chamados cristãos, daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, possam ir. O próprio capítulo 28 de Mateus, versículo 19, já deixa claro na palavra ir no imperativo, ou seja, ide. Isto é uma ordem. Então, se é uma ordem, nós não podemos achar, ou pelo menos não podemos barganhar com Deus se vamos obedecer ou não. Aqui não estão colocadas condições. Aqui está colocada uma ordem para cada um de nós. Então aqui não existe uma diferença de idade, de estado civil, de condição financeira, de saúde, não. Todas as pessoas que são cristãos, todos aqueles que um dia clamaram a Jesus que fossem o seu Senhor e seu Salvador, que fosse o seu Senhor e seu Salvador, todos nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus. E não só isso, meus amados irmãos.
Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós já falamos acerca disso recentemente, mas a bênção sobre Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e esta bênção é sobre o descendente que é Jesus Cristo. Então todos aqueles que estão em Cristo serão abençoados, não com bênçãos materiais, mas com a bênção da vida eterna, da justificação de pecados. Então, meus queridos, uma coisa que é necessário que todos entendam: a evangelização é a vontade de Deus. E não só isso. A evangelização do mundo é a vontade e plano inquestionáveis do Senhor. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós sempre veremos vários exemplos de Deus enviando os seus profetas, enviou o seu Filho ao mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi enviado. Ele mesmo diz, o apóstolo João diz, no capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, preste bem atenção, meus queridos. Quem é seguidor de Cristo leva o nome cristão. Então, se você é um seguidor de Cristo, você é um cristão. Então, você deve ser um missionário. Se você é um cristão, você deve ser um missionário. Quem não é missionário não é um seguidor de Cristo. Preste bem atenção. Se nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos missionários. O ID de Jesus coloca sobre nós esta responsabilidade. Então, quem não é missionário não é um verdadeiro, um autêntico cristão. Qual que é o grande problema, meus amados? O grande problema é que muitos de nós acreditamos que missionário é somente aquela pessoa que sai da sua terra e vai para um lugar distante, como, por exemplo, nós podemos usar o pastor Divino, saiu aqui, ele era de Goiás, se eu não estou enganado. Ele foi lá para o outro lado do mundo, em Moçambique, na cidade de Maputo. Nós temos como o pastor Jomar, que era do Amazonas, que foi lá para o Chile. Nós temos tantos outros irmãos que estão espalhados mundo afora. Pastor Jovito, que se eu não estou enganado era de São Paulo, ou de algum lugar do Brasil, está anunciando a palavra de Deus em Portugal. Então, algumas pessoas acham que missionários são somente aqueles que abandonam o seu lugar de origem e vão para outros estados ou até mesmo países. Esta é uma visão equivocada e errada. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o missionário não é somente aquele que se dedica a pregar para um povo estranho. Existiu, principalmente no século XIX, vamos dizer assim, uma explosão de missionários mundo afora, principalmente para a África. E foi um tempo para a China também, e foi um tempo maravilhoso, onde missões frutificaram muito no mundo afora. Porém, o que nós temos notado é que cada vez menos as pessoas estão dedicando as suas vidas a servirem ao Senhor, anunciando o Evangelho. Eu não digo, meus queridos, apenas para outros povos ou em outros lugares, mas nós mesmos, que somos oriundos desta igreja, ou pelo menos que nossa base hoje é esta igreja, abandonamos simplesmente o ministério de evangelismo, o ministério de pregar a palavra de Deus. E isto é um grande problema. Muitos de nós temos os trabalhos seculares, ou pelo menos muitos de vocês têm os seus trabalhos seculares, ou algumas são donas de casa, temos jovens que são estudantes, pessoas com os seus afazeres. Qual que é a ordem de Jesus para essas pessoas, ou qual que é a ordem do Senhor para essas pessoas? Vejam o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele está dizendo para Timóteo, claro, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, o que está querendo dizer para todos nós, meus irmãos? É que nós precisamos estar preparados para aproveitar toda e qualquer
oportunidade. Não poucas vezes eu já fui chamado para poder falar do Evangelho para pessoas em seu leito de morte, pessoas que estavam até mesmo inconscientes. Elas podem, a ciência diz que as pessoas que estão até mesmo inconscientes, elas conseguem de alguma forma ouvir não poucos relatos de pessoas que estavam em coma e conseguiam ouvir o que estava acontecendo no seu ambiente. Então, até mesmo nessas oportunidades, nós podemos aproveitar e anunciar a palavra de Deus. A minha esposa estava comentando comigo hoje que ao sair do consultório, ela teve a oportunidade de conversar com uma mulher que estava bem chateada por causa das notícias ruins que ela tinha recebido no hospital. E a Tati aproveitou e entregou um folheto da palavra de Deus para ela. Meus irmãos, eu digo para todos vocês, sem medo de poder me expor, eu luto comigo mesmo, porque não poucas vezes eu saio do meu carro, vou ao mercado ou vou fazer alguma coisa e aí quando eu estou no caixa eu me lembro, puxa vida, eu esqueci o folheto. Mas graças a Deus que eu tenho pedido ao Senhor para que me ajude a quando estar num lugar, para que me lembre de poder estar com os folhetos no bolso. Eu tenho vários folhetos no carro. Então hoje eu estava no centro, precisei pegar um documento para a igreja, enquanto a Tati estava sendo consultado, estava fazendo consulta. E aí um rapaz chegou para mim e falou, o rapaz estava trabalhando no mercado público, falou, ô tio, dá um dinheiro aí para tomar um refresco. Aí eu falei, olha, você me desculpa, mas geralmente eu não ando com dinheiro, só tenho cartão. Sinceramente eu não gosto de andar com dinheiro. Só tenho cartão. Mas olha só, eu tenho uma coisa aqui que é melhor do que dinheiro. Então o folheto da palavra de Deus. Aí quando eu estava dando ré no carro, eu vi que o rapaz ficou lendo aquele folheto. Só na eternidade, meus queridos, eu saberei se um dia aquele rapaz fez uma decisão a Cristo. Note o seguinte, os versículos que nós lemos no Evangelho não está dizendo que nós devemos converter as pessoas. Mesmo que você queira que o seu pai, que a sua mãe, que o seu tio, que os seus filhos, que os seus parentes, seus amigos de trabalho, que eles sejam salvos, o trabalho do cristão não é converter pessoas. O trabalho do cristão é anunciar o Evangelho. O trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É claro que eu entendo que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Deus nos providenciou um meio para a salvação. E este meio é gratuito. Nós não precisamos pagar absolutamente nada. Porém, quando nós nos tornamos cristãos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, está sobre os nossos ombros a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Eu sempre penso, meus irmãos, o seguinte. Eu fiz uma decisão a Cristo, já falei para vocês, em 2004, no meu praticamente 5º ano de seminário. Mas eu conheci o Evangelho, vai fazer agora 23 anos. O primeiro culto que eu participei, e eu sou bom com algumas datas, o primeiro culto que eu participei na Igreja Batista Nova Vida em Barueri, São Paulo, foi no dia 19 de abril de 1998. Então nós estamos no dia 14, daqui 4 dias, vai fazer então 23 anos que foi o primeiro culto que eu participei, um culto de Páscoa. Me lembro quem estava pregando, me lembro aquilo que chamou a atenção e todas as coisas. E naquele momento eu fui até a frente. Achei que precisava ir, queria conhecer mais sobre Cristo. E todas as coisas que se desenrolaram ali, para mim, foram importantes. Porém, meus amados, eu quero dizer para todos vocês o seguinte, eu fico imaginando o seguinte. A igreja de Barueri foi fundada pelo pastor Will, ou, se você conhece ele, né, pastor Graham Foran. Ele fundou a nossa igreja em, puxa vida, eu acho que foi 1989, se eu não estou enganado. A igreja de Barueri, eu creio que foi mais ou menos nessa, ou entre 89 e 1995. Imagine o seguinte, imagine se o pastor Will não tivesse obedecido à ordem do Senhor de fazer missões e ter ido até Barueri, saiu dos Estados Unidos e foi até Barueri e fundou aquela igreja. Imagine se lá em 1988
pastor Roger não tivesse obedecido a ordem do Espírito Santo para vir a Porto Alegre e ter fundado a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza. Você sabia que o pastor Roger, quando veio para o Brasil, ele foi primeiramente trabalhar, ou pelo menos tentou trabalhar em Goiás, junto com o pastor Bill, Goiás ou Minas Gerais, um desses dois estados. Só que, por acaso, por alguma situação, eles foram como Paulo e Silas, tiveram uma divergência entre eles, o pastor Roger veio para o sul e fundou essa igreja. Mas e se o pastor Roger não tivesse sido obediente ao Espírito Santo? Será que hoje existiria a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza? Será que hoje o pastor Wesley estaria aqui? Talvez você pode dizer amém. Mas de qualquer forma, eu digo amém, porque a vontade de Deus ela é perfeita. E todas as coisas elas vão sim convergir para a vontade de Deus. Então notem como a obediência ao ID de Jesus é tão importante. Talvez você não entenda de como a sua obediência a Deus pode mudar o destino de uma pessoa. Alguém que está indo para o inferno, através de um folheto, através do seu testemunho, através da pregação da palavra, esta pessoa pode ser salva. Meus amados, nós muitas vezes não entendemos o poder do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Só que esse poder só vai se manifestar na vida do obediente. O pastor Daniel me corrigiu aqui, Paulo e Barnabé. Então, obrigado, pastor Daniel. Então, eu quero dizer para todos vocês o seguinte, meus queridos. Nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. E não há meio termo. Precisamos obedecer o ID de Jesus. Meus queridos, a igreja do primeiro século cresceu através da pregação dos irmãos. Olhe comigo o versículo, Atos capítulo 8, versículo 1 e também versículo de número 4. E Saulo consentia na sua morte. Aqui nós estamos falando de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, a perseguição foi uma coisa ruim? Terrível. Houveram pessoas que morreram, como o próprio Tiago morreu, Herodes mandou matar Tiago. Então a perseguição não era uma coisa boa, não era uma coisa fácil para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Mas, por outro lado, através desta perseguição, o evangelho foi pregado em outros lugares. Você já parou para pensar que todos os infortúnios que nós temos, todas as dificuldades que nos acontecem, são possibilidades que Deus está nos dando para sermos bênção na vida de outra pessoa? Meus irmãos, é difícil às vezes entender que um pneu furado pode ser uma bênção. É difícil entender que talvez uma panela que se quebra, um prato, ou talvez, enfim, alguma coisa que seja algo que te impeça de prosseguir no seu dia a dia, um trânsito que é inesperado, como hoje. Peguei um trânsito terrível ali na Avenida Castelo Branco, que eu não esperava, mas de qualquer forma, tudo está dentro do plano de Deus. Então, às vezes, as pessoas que nos aparecem são oportunidades que nós temos de poder pregar o Evangelho. E se nós não formos obedientes à palavra de Deus, nós perderemos esta oportunidade. Meus amados, é importante declarar, aqui no capítulo 8 de Atos, não foram somente os 12 apóstolos que pregaram o Evangelho. Talvez você ache que somente pastores e missionários têm a incumbência ou têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. Se você pensa isso, você está errado. O missionário e o pastor, ele tem a mesmíssima responsabilidade que cada um de vocês que me assistem essa noite. A diferença é que o meu chamado foi para pastorear esta igreja. O missionário para anunciar o evangelho em outra localidade, fundar uma igreja.
e pregar o evangelho em outra localidade assim que possível. Mas você que é membro desta igreja, você que é membro talvez de outra igreja, em outro lugar, o seu campo é aonde você mora. O seu ministério missionário é aonde você está inserido. Não importa se não tem igreja na sua cidade. Não importa. O importante é que cada um seja um ministro de Cristo. Uma das grandes tragédias dos dias atuais, ou da atualidade, é que os crentes, muitos crentes, estão trocando o ide e pregai pelo vinde e ouvi. Não que seja errado você convidar uma pessoa para estar na igreja. Não é errado. Só que não poucas vezes pessoas querem trazer alguém para a igreja porque simplesmente não sabem abrir o evangelho e falar de Cristo para alguém que tem dúvidas. Imagine a seguinte situação. Imagine que você está perto de uma pessoa que está em estado terminal. Você talvez está num hospital ou você está numa casa, num lugar que você vê que a pessoa está em estado terminal. Não tem como você chegar e chamar alguém para pregar a palavra de Deus. O que você vai fazer? Aquela pessoa está ao seu lado ou está à sua frente, há alguns minutos de morrer e ir para o inferno. A responsabilidade, a oportunidade é sua. É por isso que todos nós devemos estar preparados. É por isso que Paulo disse para Timóteo, pregue a palavra, insta, ou seja, esteja preparado para aproveitar as oportunidades. Eu já ouvi falar que Jonathan Edwards, quando pregou o seu sermão mais famoso, ele estava simplesmente lendo o seu esboço. Então não foi o poder do Jonathan Edwards, não foi a sua oratória, mas foi o poder do Espírito Santo que fez com que centenas de pessoas que estavam ouvindo entregassem a sua vida a Cristo. Então não ache que está na sua eloquência, está na sua maneira de falar, ou não, de maneira alguma. O Espírito Santo vai usar a nossa simplicidade para anunciar o Evangelho. Às vezes, meus irmãos, simplesmente falar para alguém, Jesus te ama, faz toda a diferença. Já ouvi relatos de pessoas que estavam perdidas, estavam a ponto de se suicidar. E quando ouviram Jesus te ama, surgiu uma ideia em sua mente, Jesus me ama. E elas abandonaram aquela ideia. Meus irmãos, se nós formos obedientes ao ID de Jesus, nós podemos fazer a diferença neste mundo. Veja, meus amados irmãos, qual foi o sentimento de Jesus quando olhou para esse mundo e viu pessoas que estavam sedentas ou estavam realmente, como ele mesmo diz, cansadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E esse é um dos textos mais magníficos que falam sobre missões. Está em Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38, que vai dizer o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados, não é preciso você, talvez, ir lá no centro de Porto Alegre para você ver milhares de pessoas que estão sem Cristo. Os jornais, a internet, a televisão nos mostram milhares de pessoas sem esperança. Nós vimos a tragédia que ocorreu na vida deste menino, que o que tudo consta foi assassinado, pelo menos brutalmente espancado pelo seu padrasto. Todas essas coisas acontecem na vida daqueles que não têm Cristo como Salvador. Eu tenho repetido para todos vocês, e talvez você pode não concordar, mas reflita. Problemas familiares acontecem porque nós
não estamos trazendo Cristo para dentro de nosso lar. Então, sim, problemas dentro de um lar é problema espiritual. Seja do marido, seja da esposa, seja dos filhos ou de todo mundo. Porque se eu estou buscando a face de Deus, estou incentivando que os meus filhos, que a minha esposa busquem a face de Deus, mesmo que qualquer um deles venha se desviar, o meu coração estará em paz, porque eu estou servindo fielmente ao meu Senhor. Estou de coração fazendo a vontade de Deus. Meus amados, o trabalho maior não será realizado pelos missionários em tempo integral, mas será feito quando cada cristão reconhecer que foi autorizado e incumbido, ou seja, foi dada a responsabilidade pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de ser um missionário e cumprir fielmente sua missão. Então preste atenção, todos vocês que me assistem essa noite. Você, eu, nós somos missionários. Não existe meio termo. Não importa qual a sua condição de saúde, financeira, sua etnia, não interessa. Todos nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Então, se nós somos missionários, o que nós devemos fazer? Cumprir a nossa missão. Você pode usar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp para proclamar o Evangelho de Cristo. Coloque versículos nos status. Em vez de ficar caçando briga no Facebook, de ficar falando de político, de ficar defendendo política, de ficar defendendo o time de futebol, defenda a sua fé. Defenda o Senhor Jesus Cristo. Não é errado você fazer essas coisas que eu estou dizendo. O errado é quando essas questões tiram o foco daquilo que é mais importante. Então é necessário que as pessoas nos vejam como servos de Cristo. Se os seus colegas de trabalho querem sair do seu lado porque você prega o Evangelho, isso é uma bênção. O duro é se eles querem ficar do seu lado porque eles não sabem que você é cristão. Isso é uma tragédia. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não importa se são os seus vizinhos, seu colega de trabalho, seu colega na escola, os familiares, todos precisam ver Cristo nas nossas vidas. Mas não adianta nós falarmos e pregarmos uma mensagem vazia. É necessário que nós vivamos o Evangelho diariamente. Meus amados, nós temos a responsabilidade de zelar pelos missionários que esta igreja adotou. Não só sustentá-los financeiramente, como nós podemos fazer e devemos fazer, mas também sustentá-los em oração. Ainda temos aqueles cartões com os nomes dos nossos missionários aqui na igreja. Faremos a renovação da promessa de fé. É importante nós continuarmos abençoando os nossos missionários. Eu sei que nessa pandemia alguns irmãos tiveram problemas financeiros, não conseguiram cumprir com fidelidade a sua promessa de fé. Eu não estou aqui para te julgar. A sua promessa de fé foi entre você e Deus. Se porventura você falhou em momentos ou momento, converse com Deus. Mas que de hoje em diante continue ou pelo menos procure ser fiel. Porque, meus irmãos, para gastar dinheiro com Coca-Cola, com McDonald's, com tantas coisas supérfluas ou sem importância, muitas vezes nós temos. Mas para ajudar um missionário, para ajudar alguém que está investindo a sua vida no campo, muitas vezes nós temos dificuldade. Qual o valor que você deve investir na obra missionária, na promessa de fé? Eu respondo para você: o valor que Deus colocar no seu coração. Não existe valor mínimo, não existe valor máximo. Cada um contribua com alegria. Este é o princípio. O que nós devemos fazer? Orar, colocar diante de Deus.
e pedir que o Senhor nos dirija a sermos fiéis ao Senhor. Meus irmãos, você esta noite, espero que tenha compreendido qual o seu papel em relação a missões. Você, eu, nós somos missionários. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Somos missionários e temos essa responsabilidade. Tire as desculpas da sua boca. Pregue o Evangelho. Aproveite as oportunidades. Que Deus, meus amados, nos dê um coração disposto a obedecê-lo. Quando você vier à igreja este domingo, pegue os folhetos com o irmão Eduardo, coloque na sua bolsa, coloque no porta-luvas do seu carro, mas não deixe de anunciar a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez então, meus irmãos, e aí depois nós iremos para o nosso tempo de ler os pedidos de oração e também orar. Oremos então. Ó Deus, a vontade do Senhor é tão clara em relação a missões. Eu tenho plena convicção de que poucos que nos assistem não sabiam que nós, como cristãos, devemos pregar a Tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que boa parte dos irmãos que me assistem não estão aproveitando as oportunidades. Eu não estou os julgando, Senhor, mas eu digo por mim mesmo. Lamentavelmente, quando eu deixo os folhetos de lado, quando eu esqueço, eu perco oportunidades de ser bênção na vida de outros. Então, da mesma forma que tu sabes que eu oro por mim, eu também oro por esses irmãos. Para que nós vivamos o Evangelho e que Jesus Cristo possa refletir nas nossas vidas. Que os nossos familiares, que os nossos amigos, que os nossos vizinhos, que os colegas de trabalho, que os colegas na escola, todos possam ver Cristo nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Em dias que mais de 3.000 pessoas estão falecendo por conta de Covid, dá-nos um coração disposto a aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos quem amanhã estará morto. Então nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Agradeço, Senhor, por essa transmissão, pela oportunidade de poder abrir a Tua palavra com os irmãos. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel, obrigado pela correção. Às vezes, meus irmãos, a mente falha e mistura alho com bugalho, né? Então o pastor Daniel me corrigiu, eu falei Paulo e Silas, coitado. Silas foi companheiro de Paulo e Barnabé. Então, vamos para a leitura dos nossos pedidos de oração, meus queridos. Eu vou começar a ler aqui os pedidos de oração que foram feitos no WhatsApp e já eu leio os pedidos de oração que foram feitos no Facebook, ok? Tá abrindo aqui, então vocês, por favor, tenham um pouco de paciência enquanto o negócio tá fazendo aqui, tá abrindo. Então vamos lá, tablet, vamos lá, me ajuda aí, me ajuda que os irmãos estão esperando. Bom, eu vou no meu celular que é mais fácil. Bom, já estou aberto aqui. Então, a dona Beth começou pedindo pelas provas do Túlio, pedido de oração pelas provas do Túlio. Até sexta-feira ele estará fazendo provas de grande exigência. Pela vida espiritual dos jovens da nossa igreja, pela recuperação da saúde dos irmãos em Cristo e pela vacinação a todos. Muito bem, dona Beth. A dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci, pela salvação de Samuel, Natiele e do seu irmão Jovair. Sabedoria em tomar decisões e também por sua saúde. Meus queridos, vocês me dão licença um minutinho? Eu estou com os lábios bem secos aqui. Só um minutinho. Obrigado por sua paciência. Então, a Tamires pede oração pela sua saúde e de sua família. Trabalho para que continuemos trabalho para que ela e, no caso, seu esposo continue trabalhando. E estudos dela e do Júnior.
Situação de um dos lugares que eu presto serviço. Talvez feche a empresa. O pastor Daniel Lima pede pelo tratamento e fortalecimento para a recuperação das químios da irmã Luciana. A irmã Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge, Luiz e Rodrigo, saúde deles, dela e da sua neta Luísa, gratidão pelo cuidado e proteção para conosco, saúde da sua irmã Nedir, resultado da biópsia no dia 27, força, coragem, sucesso, sabedoria e correção nas decisões a serem tomadas, harmonia familiar e fortalecimento da fé. A dona Leila pede oração pelo senhor Marcos, senhor Celso, pela dona Maria, por sua colega Daniela, dona Dercina e familiares, por sua saúde, das suas irmãs Miriam e Roselaine, por seus filhos, genro e noras, e também ela agradece a Deus pela vida do seu pai e pelo cuidado e proteção de Deus com minha família e irmãos em Cristo. A Victória pede oração pela salvação e saúde da sua mãe Andréia e do seu irmão Peterson. Ok, Vicky. Vamos orar sim. Vamos para os pedidos aqui vamos nos pedidos aqui. Eu estava só olhando aqui no WhatsApp, porque às vezes irmãos mandam fora do grupo da igreja, mas não vi. Vamos ver aqui. Temos algumas pessoas que estão colocando nomes, então eu creio que é pedido de oração. A Débora, ela pede pelo Douglas, Douglas Charb Lencina, e também pela Márcia Melo. Sim, vamos orar. A Débora. Também a dona Eida pede oração por sua família. Vamos ver aqui, meus queridos, quem mais tem pedidos de oração. A Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, ela pede oração por sua família e pelo primo do Márcio, que é pastor em Caxias do Sul, da Igreja Batista. Ele está no hospital com meningite e tem fortes dores de cabeça. Que nosso Deus esteja no controle e que ele fique bem. O nome dele é Kleber Machado. Vamos orar sim, tá, Tatiana? A dona Marvi, ela diz que é de Santa Catarina, praia de Garopaba. Obrigado pela audiência da senhora. Um grande abraço. Vamos também orar pela senhora. A minha mãe, dona Divina, ela agradece a Deus por cuidar de todos nós e pede oração por toda a humanidade e saúde. Aproveitando que minha mãe pediu oração, eu estava conversando com ela hoje, quero pedir que os irmãos orem pelo meu tio Francisco. Ele não está bem, a minha mãe estava dizendo que ele vai precisar fazer uma tráqueo, então por favor orem por ele. A dona Janice pede oração por sua família, em especial seu filho Bernardo, que está com problemas de ansiedade. E a minha esposa pede oração por sua mãe, minha sogra, que está internada com problemas do coração e também pelos exames dela. Então orem, por favor, pela minha esposa. Tá bom, meus irmãos? São os pedidos de oração que eu vi. Se porventura vocês têm mais, podem colocar nos comentários, não tem problema. Depois eu vou fazer o mural de oração. Eu tenho colocado, na semana passada eu coloquei apenas nos murais da igreja. Se porventura alguém precisa, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu coloquei no WhatsApp, grupo de WhatsApp. Ok? Vamos orar então por esses pedidos. Não nomearei todos, mas orarei por eles no geral. Então, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Deus de misericórdia, nós queremos entregar nas mãos do Senhor todos os pedidos que foram feitos, clamando que, segundo a vontade do Senhor, possam ser cumpridos. Por salvação, ó Deus, nós entregamos todos aqueles que foram citados, mas que assim como foi pregado essa noite, que o Senhor dê oportunidade a todos nós de anunciarmos a Tua palavra àqueles que não têm Cristo. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da Tua vontade. E oramos porque sabemos que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oramos por aqueles também que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor, com a Sua poderosa mão, esteja sobre essas vidas. Sabemos que pode ser, ó Deus, que a vontade do Senhor seja de curá-los ou até mesmo não curá-los, mas que a todos esses o Senhor possa, com a sua graça, ajudá-los para passar por essas situações difíceis. Eu oro por aqueles, ó Deus, que têm agradecido pelas bênçãos recebidas pelo Senhor. Obrigado por tantas bênçãos que muitas vezes nos esquecemos e não somos tão gratos da maneira que merecíamos, mas agradecemos, ó Pai, principalmente pela oportunidade de salvação, pelo Santo Espírito que habita em nossos corações. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão faltos de trabalho,
aqueles que estão com problemas financeiros em relação à pandemia. Ó Deus, que o Senhor possa suprir cada necessidade. Sabemos que a promessa do Senhor é que o justo não vai mendigar o pão. Então, se realmente buscarmos a Tua face, o Senhor nos dará tudo aquilo que for necessário. Não os luxos, mas tudo aquilo que for necessário. Pedimos também, ó Deus, pela vida espiritual dos nossos queridos irmãos, independente de onde nos assistem, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tão necessário nesses dias, ó Deus, que nós possamos nos interessar em procurar na Tua palavra, ó Deus, conhecê-lo, e realmente, ó Pai, buscar a Tua face cada dia, não só os jovens como os adultos, a todos nós. Damos-te graças, ó Deus, e agradecemos por esse tempo, por essa transmissão, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, que alegria ter todos vocês conosco esta noite. Eu vi aqui o pedido do Emanuel agora. Emanuel pede pela saúde e salvação da sua prima Aline, pelo seu avô José Cândido, que está no hospital. Ele agradece porque ele apresentou uma melhora e também pede pela saúde do seu pai, que hoje não estava se sentindo muito bem, pela salvação dos seus familiares e conhecidos. Então, obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que o Senhor abençoe sua vida, que tenham um bom resto de semana. Lembremos, meus irmãos, aproveitemos as oportunidades. Se você não tem folhetos aí na sua casa, pegue na igreja. Você não precisa pagar nada. Então, muitas vezes, a salvação de pessoas depende da nossa obediência. No sentido, claro, nós não salvaremos pessoas, mas temos a responsabilidade de pregar. Todos nós somos missionários. Todos nós devemos pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, meus amados irmãos. Tenham um bom resto de semana. Anseio por vê-los no domingo, se assim o Senhor nos permitir. Irmãos, membros, reunião, assembleia, sábado, 20 horas. Sintam-se abraçados, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo culto. Sobre Paulo e Silas, quando estavam na prisão, posso ver uma gloriosa lição de Deus para mim, mesmo que pareça infinda, injusta minha dor, o meu Salvador consola e me dá uma canção. Meia-noite na prisão, meu Pai de amor reina no céu, mas não podem segurar-me. Ergo minha voz para o Senhor louvar. Mesmo que preso a correntes, minha alma livre está. Foi liberta por Cristo, meia-noite. Se o pecado te feriu, olha para Jesus Cristo. Não sofra só na escuridão, deixa o Salvador te ajudar. Ele te dará motivos para a noite o louvar, tirará a escuridão
mesmo que preso a correntes, minha alma